Será que eu posso usar qualquer fonte que eu acho por aí na internet nos meus trabalhos da Shutterstock e dos outros bancos de Microstock? Bom, meu nome é Wallace Ferreira e no Respondendo Inscritos de hoje eu vou sanar essa dúvida de alguns inscritos aqui do canal, que na verdade eu já falei em outros vídeos, mas agora eu vou fazer um vídeo exclusivamente para isso. Então se você tem dúvidas em relação a esse assunto, assista até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos sobre os bancos de Microstock, beleza? Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, eu já inicio esse vídeo dizendo que você não pode utilizar qualquer fonte que você acha por aí na internet nos seus trabalhos dos bancos de Microstock. E eu vou te dizer o porquê até o final desse vídeo, mas também vou te mostrar como você pode encontrar fontes livres para uso comercial. E essas sim você pode utilizar nos seus trabalhos, beleza? Então se você tem dúvidas em relação a isso, fica até o final desse vídeo. É muito importante dizer que eu já trago esse assunto desde os primeiros vídeos onde eu falo sobre Microstock aqui no canal. Então esse aqui é um dos vídeos mais antigos aqui sobre Microstock, onde eu falo sobre vender desenhos e nele eu já cito essa questão das fontes de uso comercial. Aqui em cima também eu tenho um outro vídeo, onde inclusive eu ensino você a baixar fontes gratuitas para usar nos seus trabalhos. Então galera, é muito importante que vocês assistam todos os vídeos do canal até o fim, porque eu sempre trago informações muito relevantes do início ao fim de todos os vídeos, beleza? Aqui eu estou com a política da Shutterstock, então eu peguei aqui um trecho das diretrizes de envio dos colaboradores da Shutterstock, que são as normas da plataforma, né? Como os colaboradores devem proceder para enviar os seus trabalhos, e aqui eles falam um pouco sobre o uso de fontes. Então aqui diz, conjuntos de fontes originais podem ser aceitáveis para uso comercial. Então esse primeiro item aqui se refere às fontes criadas pelos próprios colaboradores, ou seja, arquivos 100% originais, criação própria. E aqui no segundo item ele fala, conjuntos de fontes comerciais podem ser usados em ilustrações e vetores, desde que convertidos em formas. Então aqui é a informação mais relevante para a gente. Então a gente pode utilizar sim as fontes, desde que elas sejam comerciais e sejam convertidas em forma. Essa questão de ser convertido em forma eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu estou aqui na plataforma de colaboradores da Shutterstock para mostrar uma função bem legal para vocês que fica aqui embaixo no rodapé, que é o centro de ajuda. Então aqui você pode clicar nessa opção centro de suporte ao colaborador e aqui você pode digitar suas dúvidas, porque assim vão aparecer possíveis respostas. Beleza? Então vou digitar aqui fontes em curvas e vou clicar aqui na busca. Como eu já tinha pesquisado aqui previamente, eu sei que a resposta que eu preciso está aqui nessa terceira pergunta. Por que meu conteúdo foi recusado por causa de exigência de fonte? Então vou clicar aqui e aqui ele vai me mostrar a solução para o meu problema. Então aqui quando você está fazendo uma arte e você usa uma determinada fonte, você tem essa fonte instalada no seu computador. Porém, se você envia essa fonte para outra pessoa em arquivo editável, essa pessoa pode não ter a fonte instalada no PC dela e pode acontecer isso aqui, ó. O computador vai substituir por uma fonte qualquer. Por isso que a Shutterstock pede para você converter as fontes em curvas, para que não aconteçam esses problemas. E aqui ele vai dando alguns exemplos, inclusive ele ensina como fazer aqui, ó, no Illustrator. Então você pode ver o passo a passo para verificar se as suas fontes estão em curvas, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu abri essa arte aqui para exemplificar para vocês aqui no Illustrator, e se eu quisesse enviar esse arquivo para os bancos de Microstock, eu precisaria verificar se as minhas fontes estão convertidas em curvas, e para isso é muito simples, basta que eu clique aqui na ferramenta de texto, e aqui se eu conseguir editar as minhas fontes, é porque elas ainda não estão em curvas, então aqui você vai ver que está editável, então eu preciso converter todas essas fontes aqui para enviar o meu arquivo. Para isso é muito simples e eu consigo fazer tudo simultaneamente. Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção, vou clicar no meu primeiro arquivo aqui de fonte, que é o número 11. Depois, com a tecla Shift pressionada, eu vou selecionar os outros dois arquivos de fonte. Perceba que ele selecionou todos os arquivos. Agora eu vou clicar com o botão direito e aqui eu tenho essa opção criar contornos. E é só dar um clique aqui
e prontinho, as minhas fontes já estão convertidas em curvas e agora elas não estão mais editáveis, estão como formas e eu posso enviar essa arte para os bancos de microstock. Viu como é bem simples? E para aqueles que amam criar, existe uma alternativa muito boa para você ter as artes mais originais possíveis, aquelas que só você vai possuir. E essa alternativa é você criar as suas próprias fontes. Então, à medida que eu vou falando, eu vou mostrar aqui na tela o exemplo de uma fonte que eu criei, alguns números na verdade, para fazer artes para os bancos de microstock. Incrivelmente, essas fontes têm me gerado diversas vendas com as artes que eu enviei. Então essa é uma alternativa muito boa para aqueles que gostam de criar do zero. Então você não precisa somente utilizar fontes de terceiros. Você pode criar seus próprios arquivos e assim você vai ter as artes mais originais possíveis, fazendo com que as suas vendas também aumentem nos bancos de microstock. Eu estou aqui no site da fonte.com, que é um dos maiores sites para se baixar fontes, e aqui vocês conseguem ver que existe fontes para uso pessoal e fontes para uso comercial. Aqui do lado, geralmente ele vai mostrar. Então aqui está escrito grátis para uso pessoal. E eu não recomendo que vocês baixem essas fontes que são grátis somente para uso pessoal, porque geralmente elas não podem ser comercializadas gratuitamente. Então são fontes que você pode usar nos seus trabalhos da faculdade, nos seus documentos, porém você não pode utilizar em bancos de microstock, por exemplo. Geralmente você precisaria pagar para utilizar essa fonte e geralmente a licença ela também pode ser limitada. Então como faz para achar fontes gratuitas nesse site, por exemplo? Eu vou vir aqui, vou escolher, por exemplo, uma fonte básica aqui, sans serif. Clicando aqui vão aparecer várias fontes, mas aqui no da fonte eu consigo colocar um filtro, vindo aqui em mais opções, e aqui eu vou colocar essas duas primeiras opções. E depois eu vou colocar aqui em enviar. Aqui ele vai filtrar as fontes gratuitas. Perceba que aqui vão aparecer várias fontes, inclusive a fonte que eu utilizei naquele exemplo ali, que é a fonte Bebas. E aqui do lado vocês vão conseguir ver que a fonte ela é 100% grátis, porém é necessário que você baixe e instale a fonte para utilizar. Para isso é só clicar aqui em baixar, e ela vai ser baixada para a pasta de downloads do seu computador. E para instalar é só dar 2 cliques e aqui você tem as fontes dentro da pasta. Para instalar é só clicar também 2 vezes e clicar aqui em instalar. Ela já está instalada no meu computador, então eu não preciso instalar novamente. Vou fechar aqui. Uma coisa importante para vocês verem também é que existem esses arquivos de texto geralmente dentro da pasta que você baixou a fonte. Então aqui eu consigo dar 2 cliques e aqui ele já fala que eu posso utilizar essa fonte para produtos comerciais. Perceba aqui, eu posso utilizar essa fonte para produtos comerciais? Sim, você pode. E aqui também eu tenho o arquivo da licença e aqui eu posso copiar esse texto da licença clicando com o botão direito, vindo aqui em copiar e colocar aqui no Google Tradutor para ficar mais fácil de compreender. E aqui eu consigo ver que eu posso usar essa fonte para trabalhos comerciais e não comerciais gratuitamente. Posso utilizar em trabalhos impressos e digitais. E o que eu não posso é revender essa fonte como se ela fosse minha, no caso o arquivo editável. Até por isso que os bancos de microstock pedem para você converter os arquivos em curva. Você não pode redistribuir essa fonte sem permissão e você não pode modificar, fazer adaptações ou coisas desse tipo para vender a fonte como se fosse sua. E aqui também tem informações sobre o proprietário da fonte e mais algumas informações relevantes. Então eu sempre aconselho que você leia esses arquivos que geralmente vêm junto com a fonte dentro da pasta para você saber se você pode utilizar gratuitamente para uso comercial. Beleza? Outra coisa importante a ser dita é que isso não vale só para fontes. Você não pode baixar, por exemplo, ilustrações do Google, ícones e essas coisas e vetorizar isso e utilizar nos seus trabalhos para os bancos de microstock, porque geralmente esses arquivos já têm direitos autorais e o autor pode não gostar, né? Se ele ver isso em um trabalho seu na Shutterstock, por exemplo, e comunicar isso à plataforma. E no caso da Shutterstock ou de qualquer outro banco de microstock, comprovar que realmente houve um plágio, que você utilizou uma imagem de terceiros e essa pessoa fizer a reclamação, eles podem pedir para você retirar essas imagens, fazendo com que realmente você tenha gasto um grande trabalho aí nas suas ilustrações à toa, ou pior ainda, nos casos mais extremos, a sua conta realmente pode ser banida, ou seja, você pode perder o direito de enviar arquivos para as plataformas de microstock. Então eu sempre aconselho que vocês façam da forma correta. Não busquem caminhos fáceis.
é importante que vocês criem arquivos originais. Então, se você quer trabalhar com bancos de microstock ou já trabalha com os bancos, é muito importante que você comece a criar esse hábito de pegar a sua prancheta em branco e começar a desenhar do zero, criar os seus próprios arquivos e não copiar ou plagiar arquivos de terceiros, porque isso pode resultar inclusive em problemas por direitos autorais. Além do DaFont, que é esse site que nós estamos vendo, existem vários outros, como o Google Fonts, existe também o Fonts Quarrel, e esses sites são muito bons para você baixar fontes gratuitas e que podem ser utilizadas para finalidade comercial. Existem uma infinidade de outros sites que vocês também podem baixar. Esses aqui são só alguns exemplos que vocês podem utilizar para incrementar ainda mais as artes de vocês. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se esse conteúdo te ajudou e se foi relevante para você, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais dicas sobre os bancos de microstock. Eu estou deixando aqui na descrição alguns vídeos que podem te interessar, então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!